Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, minhas irmãs, graças a Deus sempre, não é? Por esta oportunidade de poder chegar até aos vossos lares, à vossa presença, o que quer que estejam fazendo neste momento, levar até vós um pouco da minha harmonia, sintonia, da paz, para que Jesus, divino e amado Mestre, nos possa iluminar, abençoar sempre. Maria, para que os nossos mentores, esses mentores espirituais, esses mentores que se encontram na parte etérica, não é? Porque são espíritos. Mas aqui estou eu mais uma vez a agradecer a Jesus, divino e amado Mestre, por mais esta rica e feliz oportunidade. O sono tem por fim dar repouso ao corpo. O espírito, porém, não precisa de repousar, enquanto os sentidos físicos se encontram entorpecidos. A alma desprende-se em parte da matéria e entra no gozo das faculdades do espírito. O sono foi dado ao homem para reparação das forças orgânicas e também para dar forças morais, enquanto o corpo recupera os elementos que perdeu por efeito da atividade da vigília. O espírito vai recompor-se entre outros espíritos, no que vê, no que ouve e nos conselhos que lhe dão, ideias que, ao despertar, lhe surgem um estado de intuição. É a volta temporária do exilado à sua verdadeira pátria. É o prisioneiro restituído por momentos à liberdade, o nosso espírito. Como se dá com o presidiário perverso, acontece que nem sempre o espírito aproveita dessa hora de liberdade para o seu adiantamento. Se conserva instintos maus, em vez de procurar a companhia de espíritos bons, busca a dos seus iguais e vai visitar os lugares onde possa dar livre curso aos seus pensamentos. E leve, pois, aquele que se ache compenetrado desta verdade, o seu pensamento a Deus, enquanto sinta aproximar-se o sono e peça o conselho dos bons espíritos e de todos cuja memória lhe seja cara, a fim de que venham juntar-se-lhe nos cursos e instantes de liberdade que lhe são concedidos, e ao despertar sentir-se-á mais forte contra o mal, mais corajoso diante das adversidades. E é desta forma que a minha alma vai estar por alguns instantes com os outros espíritos. Venham os bons ajudar-me com os seus conselhos. Faz, meu anjo guardião, que, ao despertar, eu conserve uma durável e salutar impressão deste convívio. Porque afinal nós teremos sempre que viver e conviver juntamente com Deus, com Jesus, com Maria, com os nossos mentores. E na realidade a casa de Deus é o universo inteiro, porque Deus está em toda a parte, a revelar-se para que as forças do mal não conduzam para as trevas os que buscam a luz, para orientar-lhes a caminhada pela estrada da vida, em roteiro seguro para a perfeita união com o Pai, que é o supremo amor, a suprema alegria, tão bem representado
pelo espelho sublime que a sua imagem reflete, Jesus. O nosso Mestre amado, ensina-nos em seu Evangelho de amor o caminho da verdade, fazendo de nossos corações um verdadeiro templo de Deus, pelas vibrações celestiais que deles emanam. Esses corações alimentados por pensamentos puros, de mentes já iluminadas, para orientar as atitudes fraternas da paz e do amor, a serviço de Jesus divino e amado Mestre de Deus Pai Todo-Poderoso. Esclarecem as ovelhas, a fim de que não se desviem do caminho verdadeiro, fazendo das casas de oração casas de comércio, onde as almas se reúnem para um maravilhoso encontro com Deus. Não se permita nem um só gesto que identifique qualquer transação comercial, porque o ouro traz a ambição, e a ambição pelo ouro é que perde as almas, interrompendo a caminhada para Deus. O Mestre Jesus nos adverte quanto a isso de forma bem concisa, que não deixa nenhuma dúvida, mas certos orientadores religiosos é que não querem entender a divina mensagem do Mestre. Quando Jesus fez a sua entrada triunfal em Jerusalém, o povo veio alegremente para as ruas para recebê-lo, bradando em vozes fortes, firmes e cheias de entusiasmo: viva Deus nas alturas e Jesus entre os homens. Jesus foi ao templo, pelos pátios, pelos arredores, e dentro do templo se fazia mercado de animais, cereais e tudo quanto aquela gente possuía, para vender com o consentimento dos sacerdotes. Então Jesus mandou que se retirassem dali com as suas mercadorias, pois era sacrilégio fazer da casa de oração um covil de especulações e trapaças. O templo é lugar consagrado às súplicas das criaturas a seu Criador. Foi para terem aquele recanto reservado onde pudessem falar com Deus e os seus anjos ou espíritos, que os homens construíram os seus templos. É ali que as almas se abrem cheias de fé, porque lá estão as vibrações puríssimas do amor do Pai para as suas criaturas. Ali é a famosa escada de Jacó, por onde sobem as preces, as súplicas, as manifestações de amor e gratidão, e por onde descem em catapultas de amor as bênçãos e as respostas que os céus enviam às almas na terra. Profanar um templo é grande crime, por isso o divino Mestre Jesus espantou daquele lugar sagrado os que maculavam com a sua cobiça e egoísmo, naquele acumulado de vibrações de amor, de preces de perdão, na explosão da sua fé e confiança em Deus. As criaturas achavam-se em Jesus. Ele estava ali, na manifestação da mais alcantarada efusão de amor para com Deus. E por isso ele disse:
A minha casa é a casa de oração. Sim, ali é onde quer que se faça a oração. Está Ele. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Jesus divino e amado Mestre disse: onde estiverem 2 ou mais pessoas, me farei presente em espírito e verdade. É verdade. De qualquer forma que o homem se una com o seu Deus, estará unido com o Cristo, porque ele disse: eu e meu Pai somos um. Assim, bem claro ficou o seu pensamento quando disse a João: não proibais que curem em meu nome. Esses não são contra mim. E para que estejamos com Cristo, é necessário se fazer com que cumpramos os seus ensinamentos. Os seus ensinamentos evangélicos, não desobedecendo às suas determinações e procurando estar com Ele, tanto quanto Ele está conosco. Que Deus nos guarde e que Jesus, divino e amado Mestre, nos abençoe. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, minhas irmãs. Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs, graças a Deus. Graças a Deus por mais esta rica e feliz oportunidade que nós, seres físicos, temos de estar aqui nesta terra, neste planeta. É mais este dia luminoso, é mais esta rica e feliz oportunidade nas nossas vidas, nos nossos lares, abraçando as nossas famílias, a esposa, o marido, os filhos, o pai, a mãe, o irmão, os nossos amigos, mesmo com todas estas dificuldades, mesmo com todas estas angústias e dificuldades que pairam por todos estes locais, por todos os países. Pois é, mas nós temos mais esta rica e feliz oportunidade de estar aqui nesta terra, porque é para fazer a diferença nas nossas vidas, nas nossas jornadas, nas nossas caminhadas, levar o esclarecimento aos menos esclarecidos. O esclarecimento que nós poderemos dar mediante a nossa condição, a condição de cada um, não é? Pois é, nós estamos enfrentando nestes corredores da nossa vida, cada um abraçando as suas angústias, tristezas e dificuldades. Mas aqui estamos. Falta a saúde é precária, falta o dinheiro, não há para pagar contas, não há emprego, não há os bens essenciais para casa, há dificuldades em relacionamentos, enfim, é toda uma série de condições que pairam no meio do ser físico. Porque o ser físico ainda não chegou, está longe, está a milhares de anos de luz da perfeição, não é? Com certeza que sim. Então vamos elevar o pensamento, os nossos pensamentos, os nossos corações, pedir a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus Divino e Amado Mestre, à Virgem Santíssima, que nos ilumine neste dia, neste instante. Vamos pedir aos nossos mentores, pretos velhos, pretas velhas, princesas, cavaleiros, guias missionários, os nossos ministros, para que possam sempre nos assistir, trazendo do céu essas forças benditas, esses eflúvios luminosos para cada ocasião das nossas vidas, dos nossos trabalhos, dos nossos lares. Vamos sempre ter a percepção
para que possamos sempre ter um canal aberto dos vários locais dos planos espirituais. Meus irmãos, minhas irmãs, salve a Deus, graças a Deus. Você se sente ou já se sentiu completamente desanimado, triste, abatido? Porque afinal parece que todos os seus esforços são em vão, não é? E na sua vida nada parece mudar. Você luta, você trabalha, dia após dia, ano após ano, e nada parece sair do lugar. Não é? É bem compreensível se sentir assim por vezes desanimado, triste, angustiado. Mas não pense que tem algo de errado consigo. Não, meus irmãos, não, minhas irmãs. Eu quero que cada um de vós preste bastante atenção na ilustração que eu vou contar de seguida, que eu vou contar agora. Deus Pai Todo-Poderoso um dia se virou para um homem que estava muito desanimado e disse: meu filho, eu tenho uma missão para si. Sabe aquela pedra enorme que está perto da sua casa? Eu quero que a empurre sem parar. Faça chuva ou faça sol. Não pare de empurrá-la. Empurre-a com toda a tua força, com toda a tua vontade. O homem olhou para a pedra, viu que era uma pedra enorme, grande, acima das capacidades dele, mas respondeu: sim, Senhor, eu farei o que o Senhor me pede. E mesmo sem entender, o homem resolveu obedecer. Dia após dia, ele ia empurrando a pedra com toda a sua força, mas a pedra teimava e não se mexia. A cada noite ele retornava para a sua casa aborrecido, triste e se sentindo fracassado. Então uma pessoa que estava sempre observando, não é? Como há pessoas dessas, estava observando há dias, sabe? Aquelas pessoas que veem o seu esforço, mas têm inclusivamente o prazer de desanimá-los a todo o custo, de os colocar para baixo. Vocês estão percebendo, não é? O desânimo dele. Ao empurrar aquela pedra, ele disse: olha, eu vejo que você tem empurrado esta pedra por tanto tempo e ainda a pedra não se moveu. Não acha melhor desistir? Desista. Deixe estar essa tarefa para outra pessoa. Você não é capaz. Você tem pouca força. Aquele rapaz, aquele homem, do qual foi incumbido de empurrar a pedra por Deus, aquele homem ficou triste, se sentia um fracassado. Então, pensando em desistir, ele levou os seus pensamentos em oração e disse: Senhor, eu tenho trabalhado tão duro, fazendo exatamente aquilo que o Senhor me mandou. Entretanto, Senhor,
Após todo esse tempo, eu não consegui mover a pedra, nem por 1 milímetro. Eu falei: Senhor, eu sou incapaz, me perdoe. E Deus, em sua infinita misericórdia e conhecendo a aflição que tomava conta daquele pobre coração, Ele lhe disse: meu filho, quando eu disse que tenho uma missão para si, você aceitou, e eu te expliquei que seu trabalho seria empurrar a pedra todos os dias. E é o que você tem feito. Eu nunca lhe ordenei que movesse a pedra. E realmente, você empurrou a pedra todos os dias. Agora, meu filho, se a pedra se movesse, agora, meu filho, olhe para os seus braços, olhe para as suas mãos, olhe para as suas pernas. Veja como estão fortes, como estão firmes. Você está muito mais forte. Lembre-se que a sua tarefa é empurrar a pedra, exercitando a sua força e confiando na minha palavra. Você fez exatamente o que eu lhe pedi. E agora fica calmo, pois quando chegar a hora certa, eu mesmo moverei a pedra. Eu espero, meus irmãos, minhas irmãs, eu espero que cada um tenha entendido a mensagem contida nesta parábola que eu citei acima. Talvez você tenha uma grande pedra, uma pedra no seu caminho, problemas, as suas dificuldades. Talvez você tenha lutado dia após dia para resolver os seus problemas. Mas mesmo assim, como a pedra na ilustração que eu acabei de frisar, nada se move. Você se esforça o máximo, faz de tudo, não é? Para tirar essa pedra enorme do seu caminho, mas ela nunca se move. Parece que quanto mais tempo passa, mais difícil fica. E aqui a sua situação é: eu sei bem como é se sentir assim. Teve um tempo em minha vida que eu me senti um completo fracasso. E poderei dizer que é um sentimento horrível. Mas não se sinta assim. Não desanime. Não se sinta culpado. Continue a empurrar a pedra. Continue de olhos postos nos seus problemas, dificuldades. Continue empurrando a pedra, porque no momento certo Deus moverá essa pedra por si. Tenha fé em todos os momentos da sua vida. Exercite a sua fé. Inclusive, lembrando aqui, a Bíblia diz que a fé, mesmo muito pequena, palavras inclusive do Mestre Jesus, que a nossa fé, mesmo pequena, que pode mover montanhas. Mas afinal, pensem um pouco comigo. A fé move montanhas. Mas afinal, quem move a montanha? Você, eu exercemos a fé. Mas continua sendo Deus quem irá mover essa montanha. Porque a nossa fé nos levará e levará a Deus.
a mover a montanha por cada um de nós. Assim, quando tudo parecer errado, quando o nosso trabalho, quando o vosso trabalho te deixar para baixo, quando aqueles que se dizem amigos tentarem te desanimar, quando as pessoas te decepcionarem, quando o seu dinheiro acabar, mesmo com tantas contas por pagar que vocês têm, cada um que pagar, não é? Meu amigo, minha amiga, empurra a pedra, apenas empurre e confie, tenha fé que Deus irá auxiliar, que Deus irá fazer o que está no seu propósito, que Jesus divino e amado Mestre nos irá sempre auxiliar no nosso dia, nas nossas dificuldades, nas nossas angústias, nas nossas tristezas, nas nossas desarmonias. Pois é, a nossa vida humana, do ser físico, ela é muito complicada, porque cada um vive na sua individualidade, porque cada um de nós tem os seus problemas, o seu lar, é os filhos, é o marido, é a esposa, é a mãe, é o pai, é o avô, a avó, é o trabalho, é os amigos, é a saúde, é as dificuldades, enfim, a nossa vida, não há duas vidas iguais. É por essa forma que nós teremos que ter a nossa fé. Continuemos a empurrar a pedra com fé, apenas empurrar e confiemos. Tenhamos fé de que Deus irá auxiliar. Meus irmãos, minhas irmãs, eu desejo para cada um de vocês hoje um lindo dia, um dia iluminado, abençoado, e que Jesus divino e amado Mestre vos dê as forças necessárias para continuarem lutando, para continuarem batalhando, para continuarem empurrando a pedra e salve Deus, esperando que no tempo certo, no tempo dele, no tempo de Deus, de Jesus, tudo vai se resolver. Meus irmãos, minhas irmãs, desejo a cada um de vós um lindo e abençoado dia. Que Jesus, divino e amado Mestre, os abençoe e os ilumine. E continuemos empurrando a nossa pedra que se mostrará nas nossas vidas das mais variadas formas. Salve Deus e graças a Deus. Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs, graças a Deus. Graças a Deus por mais esta rica e feliz oportunidade. Então vamos neste instante elevar os nossos pensamentos e os nossos corações, pedindo a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus Divino e amado Mestre, à Virgem Santíssima, ao grandioso Simiromba, Seta Branca, nosso Pai, Mãe Yara, Quatai 108, aos nossos abnegados mentores, mensageiros de Deus, pretos velhos, pretas velhas, princesas, doutrinárias, cavaleiros, guias missionários, os nossos ministros de Deus Pai Todo-Poderoso, que possam nos assistir, trazendo do céu, do mundo etérico, esses eflúvios luminosos, para esta ocasião que poderá ser sempre considerada no nosso plexo, na nossa sintonia, na nossa harmonia, poderá ser sempre considerado de trabalho, porque o trabalho pode ser grande, pode ser pequeno. Na maioria dos casos não se vê. Então vamos seguir esses passos para que possamos ter sempre um canal aberto. Vós desse lado, dos vários locais deste planeta, para que possamos receber dos vários locais, dos planos espirituais, dessas dimensões, desses planos etéricos e recebermos essas forças energizadoras. Salve Deus, meus irmãos.
Deus Pai, tenho negligenciado o cuidado do solo do meu coração, de modo a que as tuas sementes possam cair num lugar macio, germinar e crescer. Por favor, ajude-me hoje a manter o meu coração macio e não deixar que comece a endurecer pelos acontecimentos e as pessoas presentes na minha vida. Guarda-me da superficialidade que me deixar ir para fora da tua palavra quando o momento for difícil. Ajuda-me a ter cuidado para não deixar que os cuidados do mundo sufoquem a tua palavra e a tua obra na minha vida. Hoje, pelo poder do teu Espírito Santo, faz-me pensar na tua palavra, aplicá-la à minha vida e manter o meu coração macio. Eu sei que só tu, a tua sementeira, na minha vida me traz realmente paz, alegria e satisfação. Obrigado, Jesus. Isso te peço em teu nome. Graças a Deus, meus irmãos. Graças a Deus, minhas irmãs. E todos nós, como sabemos, temos uma missão, não é? Nós somos médiuns, somos jaguares. A missão é a função que a espiritualidade nos conferiu para, no limiar da nova era, não é? Ajudar na recuperação do maior número de espíritos, quer sejam físicos, quer sejam etéricos. O maior número de espíritos possível para que possam alcançar planos mais evoluídos. Isso também se aplica aqui no mundo físico. Outros conhecimentos, outras causas, outras evoluções. Isso inclui os nossos próprios espíritos, porque temos que buscar a nossa evolução através do trabalho mediúnico das nossas condições com amor, tolerância e humildade. E isso só é possível, meus irmãos, minhas irmãs, com a nossa dedicação à lei do auxílio. A espiritualidade nos deu a missão, mas a mesma espiritualidade não nos obriga a ela, a cumpri-la. Ou então não vai depender somente de nós. Com certeza que sim, é de nós mesmos, do nosso livre-arbítrio. Por isso, não temos como induzir ou forçar alguém a nos seguir. A nossa missão, na nossa individualidade, é primeiro manter o nosso equilíbrio e ampliar os nossos conhecimentos num permanente desenvolvimento mediúnico. Quando falamos mediúnico, é conhecermos os nossos mentores, conhecermos as forças que chegam até nós, conhecermos os planos etéricos, essas dimensões nas várias. Jesus, divino e amado Mestre, disse: na casa do meu Pai existem várias moradas, existem vários planos, várias dimensões. E depois a ajuda aos nossos irmãos encarnados e desencarnados, com o amor colocado em ação na lei do auxílio, mesmo, salve Deus, meus irmãos, mesmo entre nós, na corrente indiana do espaço. Nós temos parte dessa missão, pois precisamos sempre estar atentos aos nossos companheiros de luta, aos nossos irmãos, mestres, ninfas, que muitas vezes, esquecidos dos seus compromissos, se deixam ficar parados, se deixam ficar presos no desânimo, estagnados por crises emocionais e momentos de dificuldades psicológicas ou materiais. Então, é desta forma que, com muito amor, temos que alertá-los
para o que está acontecendo. Salva Deus, mas sem impormos o julgamento, nem criticar, nem obrigar. Nós todos devem saber, chegou-me aqui agora um facto, sempre ouvimos, Quatai 108, nos dizendo que só sabemos o que estamos realmente evoluindo quando deixamos de nos preocupar com a conduta dos outros. Devemos sim, com certeza, nos preocupar com a nossa própria conduta. Isso sim. Mantendo elevado o nosso padrão vibratório, harmonizando o nosso espírito, saudável o nosso corpo, o que nos torna desta forma mais capazes para a nossa verdadeira jornada, para a nossa verdadeira missão. Temos que ser os verdadeiros instrumentos, o mais perfeito possível. Temos que ser aquele instrumento evoluído, o mais perfeito possível para desempenhar as tarefas de que nos incumbiram esses grandiosos espíritos iluminados. Sabendo emitir um ectoplasma luminoso, projetar as nossas vibrações de elevado padrão vibratório, trabalhar assiduamente onde quer que seja necessário na lei do auxílio. Jesus divino e amado Mestre, segundo Mateus, entregou a missão aos seus apóstolos e disse o seguinte: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demónios, dai de graça o que de graça recebestes, não queirais possuir ouro nem prata, nem tragas dinheiro nas vossas cinturas, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem calçado e nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Palavras do Mestre Jesus. Nestas palavras se resume a nossa missão, onde se ressalta que nada devemos cobrar ou receber pelo nosso trabalho mediúnico, nem perseguir as riquezas materiais para que não percamos, salve Deus, a nossa humildade, nem a nossa simplicidade, mas devemos, acima de tudo, sim, ajudar sempre os necessitados. Quanto aos trabalhos de cura e de desobsessão, é o que buscamos fazer, não é? Em nossas participações nos xandais, dentro da lei do auxílio, sempre dentro da correta conduta doutrinária e observação das instruções e leis que nos regem. E Jesus ainda disse mais: eis que eu vos mando como ovelhas no meio de lobos. Sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Guardai-vos, porém, dos homens. Arrastar-vos-ão para os seus tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas, e por minha causa sereis levados à presença dos governadores e dos reis, para lhes servirdes a eles e aos gentios de testemunho. Isto, claro, foi nos tempos remotos, há 3.000 anos. Mas as leis hoje, se nós pensarmos cada uma destas condições, se aplicam na mesma condição a nós. Quando vos levarem, não cuideis como o que haveis de falar, porque naquela hora vos será inspirado
por os nossos mentores, mundo espiritual, o que haveis de dizer, porque não sois vós que haveis de falar, mas o Espírito de vosso Pai é o que fala em vós. Esta é a noção clara da intuição e do pronunciamento da voz direta do céu através do médium. Um dos principais elementos do missionário. Inclusive, lembrando aqui uma história, certa vez, dois grandes sábios e seguidores de Jesus partiram em uma peregrinação, chegando a uma pequena cidade onde, penso que todos conhecem esta história, onde um povo cristão feliz os acolheu com carinho, mas era grande a necessidade daquele povo, em que Jesus colocara também as forças desiguais, não é? Os sábios, mestres, não é? Sentiram aquela grande necessidade, mas também um toque de vaidade, por se sentirem tão úteis àquele povo. Então se perguntaram: vamos curar ou doutrinar aquela gente? E desta forma, sim, curar, induzindo-lhes ao trabalho, pois todo aquele que se eleva no trabalho gradativamente vai recebendo a sua lição, a verdadeira lição, com o amor extraído do palpitar da sua mente e do seu coração, e não a lição da teoria, mesmo que de velhos sábios, pois a lição de um sábio ontem pode ser hoje superada por uma magnífica manifestação de um discípulo. O sábio, dos dois sábios, o sábio mais velho partiu, o outro, não resistindo à sua vaidade, ficou e foi ensinar. Formou a sua academia, limitando aquele povo aos seus conhecimentos. Enquanto isso, o que partiu jogou-se à prática, escrevendo, traduzindo, acumulando tudo o que via e não teve tempo de aproveitar a sua linguagem, pois de certa forma era projetado e sempre superado por tudo o que aprendia dos seus discípulos. Por fim, já de volta, encontram-se os velhos sábios e recebem a mais ardente das lições, o encontro com a caridade, aprender trabalhando e não ter a pretensão de saber. A dor é o espinho no coração do homem. Após extraída, permite que desabrochem conhecimentos transcendentais de que nenhum mestre é capaz de transmitir. Então, desta forma, quis a vontade de Deus Pai Todo-Poderoso que estivéssemos reunidos neste limiar do terceiro milénio para o equilíbrio e o amor na luz da doutrina crística a todos os homens e aos espíritos carentes de esclarecimento. Estamos preparados, cheios de forças e energias para a execução perfeita desta tarefa doutrinária, para o ajustamento das nossas mentes e a perfeita harmonia do nosso universo. Vamos manter, meus irmãos, minhas irmãs, o nosso padrão vibracional elevado, equilibrada a nossa mente para podermos irradiar a tranquilidade e a paz com o poder do nosso espírito. Possamos curar e iluminar a todos. Cultive em seu coração o amor, a alegria e o entusiasmo, para que em todas as horas esteja pronto a emanar e a servir na lei do auxílio. E desta forma, meus irmãos, minhas irmãs, vamos também acabar também com mais uma prece a Jesus, como é lindo, belo e maravilhoso. Jesus divino e amado Mestre, neste dia venho agradecer-te pelo tesouro que tens colocado dentro de mim.
como pessoa, mesmo que nem sempre eu o reconheça. Ajuda-me a abri-lo e a partilhar com os outros aquilo que me tens dado, em vez de ficar simplesmente à espera que sejam eles a fazê-lo em meu favor. Renova hoje em mim a certeza da segurança que eu tenho em ti, como teu filho, e a certeza do teu amor por mim. Em nome de Jesus, divino e amado Mestre, de Deus Pai Todo-Poderoso, da Virgem Santíssima, desses nossos mentores do mundo espiritual, mundo etérico, a todos eu agradeço, meus irmãos. Graças a Deus por esta rica e feliz oportunidade, desejando a todos um lindo e abençoado dia. Que Jesus divino e amado Mestre a todos nos ajude nos nossos lares, nas nossas vidas, nas nossas angústias, tristezas e agonias. Meus irmãos, minhas irmãs, mundo espiritual, graças a Deus, graças a Deus. Salve Deus, minhas irmãs, graças a Deus por mais esta rica e feliz oportunidade, nos concedida por Deus Pai Todo-Poderoso, por Jesus Divino e Amado Mestre, por a Virgem Santíssima, com a proteção luminosa dos nossos abnegados mentores, mensageiros de Deus, seres desse mundo espiritual, mundo etérico, nesses mundos, nessas dimensões, nesses planos. Então vamos nos harmonizar, que este áudio, vou falar aqui um pouco sobre espíritos, não é? Mas primeiro vamos fazer uma harmonização. Então vamos neste instante elevar os nossos pensamentos, os nossos corações, pedindo a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus Divino e Amado Mestre, que nos ilumine, pedir aos nossos mentores, princesas, cavaleiros, guias missionários, os nossos ministros, de Deus Pai Todo-Poderoso, para que possam nos assistir, trazendo essas grandes energias, esses eflúvios luminosos, para mais esta oportunidade, para esta ocasião, para que possamos receber, para que possamos também ser iluminados, ser contemplados com a chama divina. Ora bem, para falar aqui sobre espíritos, de certo modo, né, meus irmãos, minhas irmãs, todos nós somos espíritos, não é? Isto foi um pedido que me fizeram. Então eu vou responder sobre a nossa condição de espíritos. De certo modo, como todos nós sabemos, nós todos somos espíritos, mas espíritos vivendo num corpo físico. Quando o nosso trabalho espiritual está terminado, o corpo físico ele é desligado e o corpo espiritual ele sai. Então, a energia sólida e densa do corpo físico começa, com certeza, a se deteriorar. O corpo de energia leve e transparente, que é nada mais, nada menos do que uma réplica exata do corpo físico, ele emerge na direção dos mundos espirituais. Aqui não há enganos, salve Deus, nem mortes antes da hora, e também não há mortes que poderiam ter sido evitadas. Porquê? Simplesmente porque não existe morte. Existe, sim, apenas a transição de uma existência física para outra não física, tridimensional. Porque quando nós estamos do outro lado, passamos a nos chamar espíritos. É isso. Os espíritos ou estão na luz ou estão presos aqui à Terra. A maioria dos espíritos com que me comunico, graças a Deus, estão na luz. A maior parte das histórias, inclusive sobre espíritos assustadores, que fala de espíritos presos à Terra, não é, meus irmãos, minhas irmãs, salve Deus, são espíritos que querem se comunicar conosco na realidade, mas a maioria desses espíritos
quer nos ajudar e não nos quer assustar. Apesar disso, espíritos presos à terra podem nos assustar. Como ainda não alcançaram a luz, desta forma ficam presos entre a dimensão terrena, que é o mundo físico, e o reino espiritual. Eles geralmente estão cheios de medo, estão zangados, estão solitários e se comunicam passando este tipo de emoção. Antes de prosseguir, quero dar a minha definição de espírito, não é? Porque na realidade espíritos são tipos de energia. Eles aparecem de forma bastante semelhante aos seus corpos físicos. Eu, quando vejo um espírito, percebo uma forma humana, física. Não é física, é humana, completa, com cabelo, traços faciais, roupas. Na maioria das vezes parecem jovens, saudáveis, inclusive no auge da vida, não é? Porém, também, salve Deus, em alguns casos, podem aparecer extremamente do jeito que estavam no momento da morte. Quando eles se materializam nessas condições, a morte pode ter sido súbita, a morte pode ter sido inesperada e talvez eles não saibam que já não se encontram mais no mundo físico. Aqui a temperatura a temperatura à nossa volta, ela se altera quando há espíritos por perto, como se calhar muitos de vós já se aperceberam. Na maioria das vezes o ar fica mais frio, pesado. Normalmente eu sinto uma corrente de ar frio na nuca, na aura. Os espíritos podem ser percebidos de forma clarividente, eu os vejo, ou clareaudiente, não é? Eu os ouço. Aqui entremos um pouco nas leis físicas do universo, que não limitam os espíritos. Logo, desse modo, o tempo e a gravidade não os afetam, porque sem a energia densa do corpo físico para limitá-los, os corpos espirituais vibram em uma intensidade que não podemos mensurar, não temos essa condição. Espíritos são capazes de viajar de um lugar para outro de uma forma extremamente rápida, instantânea, porque vivem em uma dimensão, uma atmosfera criada inteiramente por os seus próprios pensamentos e atitudes. Assim, ao imaginar qualquer situação ou lugar, imediatamente eles estarão lá. Pode ser uma casa, pode ser um campo florido, pode ser até, salve Deus, outro planeta, pode ser o apartamento onde moraram. Além disso, são extremamente sensíveis e por isso têm a capacidade de captar com clareza cristalina os vossos pensamentos e o que sentimos, como se tivessem algum tipo de radar especial. Então, ao pensar, cada um de vós, ao pensar num ente querido, uma pessoa que já partiu, você, cada um de nós, pode estar a atrair o espírito dele para perto de nós. É assim que funciona. É assim que funciona a lei universal, a lei de Deus. Nós hoje somos físicos, somos espíritos, mas físicos. Temos matéria. Eles são
espíritos sem matéria. Nós habitamos no mundo físico, eles habitam no mundo espiritual. O que acontece é que nem todos nós temos acesso, não é, a essas condições de, enfim, de ver, de ouvir, mas nós poderemos todos ter a condição de sentir das mais variadas formas, nos nossos lares, nos nossos trabalhos, na rua até, caminhando na rua, nós poderemos ir conversando com um ser que já partiu deste mundo físico, caminhando onde nos cruzamos com seres físicos e podemos ir conversando com o espírito. As outras pessoas, claro que esta conversa é mental, não é nós falar à toa, não é? Na rua, senão as pessoas nos tratariam de uma forma doentia, nos mandariam internar. Claro que não. Teremos que conversar mentalmente, porque eles falam, induzem-nos, eles falam connosco mentalmente. E é dessa forma que nós, todos, temos essa condição. Poderemos não ver, poderemos não ouvir, poderemos não... mas sentimos o ar, sentimos os sinais no nosso corpo. Porque a cada segundo nós somos acompanhados e somos projetados por algum ser etérico, às vezes que nos quer muito bem, muito bem. Também poderemos ter algum irmãozinho, algum ser espiritual que já partiu deste mundo físico, que poderá estar pedindo ajuda, socorro, não é? Com certeza que sim, porque nós transportamos connosco a essência da nossa iniciação. Nós somos médiuns, é para isso mesmo, é para termos a capacitação e de poder ajudar os nossos irmãos. Para quem me pediu isto, julgo que é o essencial. Meus irmãos, minhas irmãs, a todos eu desejo um lindo e abençoado dia. Salve Deus! Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, minhas irmãs, aqui estou eu para encher o saco mais um pouco, não é? Passar um pouco dos nossos dias, chegar até perto de vós, como disse no outro áudio, trazendo até vós esta sintonia. Oh meu Deus, será preciso que Cristo volte uma segunda vez à terra para ensinar aos homens as tuas leis, que eles olvidam? Terá de novamente expulsar do templo os vendedores que conspurcam a tua casa que é unicamente de oração. E quem sabe, ó homens, se o não renegareis como outrora, caso Deus vos concedesse esta graça, chamar-lhe-ias blasfemador, porque abateria o orgulho dos modernos fariseus. É bem possível que os modernos fariseus se postassem novamente no caminho do Gólgota. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber os 10 mandamentos de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o Deus verdadeiro. Homens e mulheres deram o ouro e as joias que possuíam para que se construísse um ídolo que começaram a adorar. E vós, homens civilizados, imitai-los. Cristo legou-vos a sua doutrina, deu-vos o exemplo de todas as virtudes, e tudo abandonastes, exemplos e preconceitos. Concorrendo para isso com a vossa paixões, fizestes um Deus a vosso jeito, segundo uns, terrível e sanguinário, segundo outros, aliado dos interesses do mundo. O Deus que fabricastes é ainda o bezerro de ouro que cada um adapta aos seus gostos e às suas ideias.
Despertai, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, que a voz dos espíritos ecoe nos vossos corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação, isto é, fazei o bem com humildade, que cada um proceda, pouco a pouco, à demolição dos altares que todos ergueram ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Jesus, divino e amado Mestre, nos abençoe sempre, não é? Filhos, no meio deste mundo tão belo, cujas harmonias demonstram a sublime melodia tocada por anjos e regida por uma divina sabedoria que dá o testemunho de tão grande artista, qual é precisamente a posição deixada ao homem. Pedimos desculpas aos queridos irmãos, pois o que afirmamos não leva à autoridade de um mestre, e sim o resultado colhido por experiências de muitas lutas que a bondade do Pai nos concedeu em sucessivas reencarnações na grande escola terrena. Assim, com humildade, queremos lembrar-vos: amai a Deus, amando a natureza e toda a sua criação. Filhos, basta um simples olhar sobre o homem para compreender o verdadeiro plano das coisas, para ver que Deus é o Senhor. É a que ponto, a desrespeito das suas adoráveis descobertas científicas, o homem continua humilde, frágil e dependente criatura. É verdade que temos descoberto as forças da natureza, as suas incalculáveis e misteriosas energias, eis dominadas e postas a nosso serviço, porém, elas somente nos obedecem sobre uma condição: a de lhes obedecermos em primeiro lugar. A natureza é o próprio Deus, é aqueles que a amam, adoram a Deus em tudo quanto palpitava e vibra na terra. Dentro dessa harmonia de movimento e de ação está a obra material que a humanidade observa no seu eterno percurso pela vida. Resta que o homem, admirando o esplendor da natureza, desde o reflexo crocuscante de um raio de sol ao brilho miracantório de uma estrela no céu, ame o divino, autor de tudo isso que nos encanta a vida, que lhe empolga o espírito, que lhe desperta as energias para o desejo de bem viver. Daí a concepção de que o mundo é bom e a vida é bela, até mesmo para os cegos, porque sábio, perfeito, bom e justo, Deus só poderia ter criado um paraíso na terra para que fosse habitado pelo homem bom, perfeito, sábio e justo. Foi o homem que transformou o seu Éden de felicidade neste inferno de angústia que é o mundo. Foi ele quem enclausurou, envenenando a vida com os seus entorpecentes da ambição, imperfeitas as suas condições morais, os seus preconceitos, a sua vaidade, o seu orgulho, tomaram imperfeito o ambiente da terra. É o que o homem
imaginando-se rei da criação, iniciou a sua jornada pelo mundo dentro dessas concepções de poder discriminatório, absoluto e despropositado, no qual fosse a sua vontade, obedecida sobre uma superioridade ilimitada. Daí advindo os seus sentimentos de orgulho e vaidade. Com ele, nas primeiras eras da criação do mundo, conviviam todos os animais, grandes e pequenos, todas as aves, de espécies diferentes, uns dos outros. A natureza, em plenos desertos e em imensas florestas, constituía o grande palco da vida, onde se reuniam todos os habitantes da terra. Os homens falavam o mesmo idioma e se compreendiam pelos mesmos sentimentos que os emanavam. Foi o erro dessa vaidade e desse orgulho, a falsa noção desse poder de grandeza e de superioridade, os fatores que determinaram a confusão, da qual originou a Babel, que dividiu a humanidade em raças e povos e o mundo em países e nações. Os animais fugiram do homem. As feras procuram seguros refúgios. Elas, porém, não deixam as suas tocas para invadir as cidades e aí atacarem o homem. O homem é que vai, pelo contrário, atacá-las nas florestas, em caravanas bem preparadas para emboscadas. Nada a natureza modificou no mundo. O mesmo hino harmonioso das aves, o mesmo gorjeio sublime da passarada, tornou alegre a vida, o mesmo perfume das flores embalsama os bosques, inebriando a existência sobre a terra. Nada a natureza modificou. Só o homem se modificou a si mesmo. Seus instrumentos, seu arado, sua charrua, ele os transformou em armas mortíferas de ataque cruel. Vieram à Terra os gênios inspirados, séculos sobre séculos. A humanidade progrediu, a ciência tudo transformou. Veio o domínio da eletricidade, assombrar o mundo. O avião alcançou o voo pelo espaço, graças ao gênio humano. Mas, se esse gênio subsistisse à sua grande obra, como se entristeceria ao ver transformado o seu ideal de aproximação e união dos povos em instrumento ceifado de vidas humanas. O progresso, como se vê, foi apenas de ordem material, porque a parte espiritual regrediu. Mas nem tudo foi perdido. Na vida dos povos, porém, sempre houve apóstolos e missionários. Um surge no cenário do mundo pelos anos de 1182, na cidade de Assis, na Itália. É Francisco de Assis, o amigo da natureza, em todo o seu divino esplendor, convencido de que a humanidade cada vez mais procurava as trevas em vez da luz, cada vez mais se deixava arrastar para o labirinto da vida material entre as ambições e os ódios, cada vez mais se entregava à obra sinistra da impiedade. Concebe o meio mais seguro de fugir dos homens.
É quando o seu espírito compreende ser preferível viver dentro do palco imenso da natureza, no seio das florestas, nos recantos mais afastados das cidades, longe do seu tumulto da agitação, fabriciante das multidões acumuladas umas contra as outras. Embrenha-se pelos matagais, percorre florestas virgens, busca a solidão, isola-se da humanidade e vive assim entre os pássaros e os animais que povoam aquelas regiões imensas onde a civilização ainda não tinha penetrado. O seu espírito transcendente, à incidência da luz que lhe vai esclarecendo a inteligência, é o instinto da razão. Torna-se um amigo leal daqueles habitantes que o amam e respeitam, porque vêem nele o exemplo da bondade, o símbolo da afeição entre o homem, que é o rei da natureza, e os irracionais, que poderiam ser seus vassalos humildes, não tivessem aqueles pelo instinto do mal a inefável impulso em exterminar os últimos. Francisco de Assis amou a vida porque soube, com a pureza dos seus sentimentos humanos, com a grandeza do seu coração bem formado, com a superioridade do seu espírito muito evoluído, amar a todos os seres da criação divina. Amou os pássaros, admirando as melodias dos seus gorjeios, amou as plantas, as árvores, as flores, cujo aroma embalsama a vida e perfuma os bosques. Amou profundamente toda a obra grandiosa de Deus, desde o rugido assustador das feras, do deserto, que não lhe faziam algum mal, porque tinham o instinto de respeitá-lo e amá-lo também. Amou a natureza em festa, desde a epopeia divina do esplendor da luz do sol, iluminando a terra, até ao negror sinistro das noites sem estrelas. Sua obra revelou os aspectos da sua vida, os sentimentos humanos do seu superior espírito. Ele personificou a bondade, exemplificando, pelo amor a tudo quanto revela ao mundo e à humanidade, a obra de Deus. Compreendam as gerações, concebam as multidões que se espalham pelos quadrantes do mundo planetário, que tudo aí é obra suprema do Supremo Arquiteto, Deus Pai Todo-Poderoso. Compreendam todos que onde haja vibração, onde haja sintonia de vida existente, sensibilidade, existe sensação, existe manifestação de dor. Amai toda a natureza, sendo humanos, esquecendo a crueldade, olvidando o mal e não praticando tão abomináveis crimes contra os vossos irmãos irracionais. Entregai-vos à obra aperfeiçoada do vosso espírito. Aperfeiçoai-vos de Deus, aproximai-vos de Jesus, amando tudo o que é da sua origem. Imitai o santo que em sua vida terrena tanto bem espalhou, até ser cnominado pela sua humildade, a sua renúncia, o seu amor, a sua justiça e a sua bondade. O pobrezinho de Assis, que também foi um grande amigo da natureza. Que Deus
nos ampare, Jesus divino e amado Mestre nos guie, e que o grandioso Francisco de Assis nos proteja, meus irmãos, que todos sabemos quem é Francisco de Assis. Que Jesus abençoe a todos, onde quer que se encontrem. Salve Deus.